Olá a todos, eu sou o Teacher Mr. Henderson Silva, bem-vindos ao primeiro episódio do canal Alice no País das Revistas em Quadrinhos. Canal esse especializado não somente em revistas em quadrinhos, mas falar um pouquinho de filmes, séries, games, música, arte em geral. Nesse primeiro episódio, resolvi focar um pouquinho na carreira desse renomado autor, Edgar Allan Poe. Na verdade, vou dividir ele em 6 partes. Por quê? Porque ao ler esse livro aqui, que conta que tem todos os contos e todos os poemas, eu finalmente percebi que o autor ele é muito mais versátil do que muita gente pensa, porque ele é mais conhecido pelos seus contos góticos, seus romances góticos. Entretanto, ele já se aventurou pela ficção científica, pelas aventuras do mar, e até mesmo humor bem ao estilo Monty Python, algo bem à frente do seu tempo. Então eu resolvi fazer os 6 dias de Edgar Allan Poe e hoje resolvi focar nas revistas em quadrinhos, tá bom? Como vocês já devem imaginar, um autor tão medalhão quanto ele, você já deve imaginar que existem centenas de histórias em quadrinhos publicadas do autor. Inclusive estima-se que tem mais de 300 adaptações em todo o mundo. E resolvi então nesse vídeo aqui falar de 3 delas, tá bom? 3 que eu considero assim muito boas. E para começar, nada melhor do que esse daqui, Espírito dos Mortos. Escolhi essa daqui porque ela ainda está em catálogo. Você pode adquirir ele pela Amazon, pelo site da Mino. A Mino é a editora que publicou essa edição, ou até mesmo em alguma loja especializada, na livraria perto da sua casa, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição para vocês adquirirem, caso tenham interesse. E isso aqui talvez seja a melhor adaptação que teve do Edgar Allan Poe. E por que eu digo isso? Para falar desse quadrinho, preciso falar do seu autor, Richard Corbin. Richard Corbin nasceu em 1940, nos Estados Unidos, e ele cursou faculdade e inclusive trabalhou com animação. Isso no seu início de faculdade. E como tal, quando ele migrou para as histórias em quadrinhos, ele trouxe bastante disso, principalmente na colorização. Nos anos 60, ele foi trabalhar lá na Warren Publishing, que muitos dizem que é a herdeira espiritual da EC Comics. EC Comics é essa que ele, nos anos 50, cresceu lendo. Ele lia muito as histórias da EC, de terror, de ficção científica, de crimes. E aí lá na Warren Publishing, nos anos 60, ele começa a migrar toda aquela fina arte que ele tem e aquele grotesco que é tão característico do autor. E aí, lá mesmo na Warren, ele começou a fazer adaptações do Edgar Allan Poe, incluindo aí a mais famosa de todas talvez seja, que é o Corvo. Nos anos 70, ele começa a trabalhar com a Meta-Roland, depois que o Drulet e Moebius criam a revista, e ele acaba sendo peça-chave na Heavy Metal, que é a revista irmã norte-americana. E se vocês pegarem bastante as capas da Heavy Metal, vocês veem que mesmo quando a capa não é do Richard Corbin, você percebe uma identidade visual inspirada nele. E nos anos 70 mesmo ele começa a publicar várias revistas underground, que infelizmente no Brasil estão inéditas, mas inéditas por enquanto. Porque se vocês forem pensar, na última década, várias editoras estão redescobrindo, ou até mesmo descobrindo esses grandes autores. Se a gente pensar que a Figura foi lá e descobriu Alberto Brecht, o Pipoca Nanquim, o Esteban Maroto, Comic Zone com a Nicola Cavendish. Então tenho certeza que em algum momento alguma editora vai bater no peito e dizer: não, vamos publicar Richard Corbin. Ele é um dos maiores influenciadores que tem dos quadrinhos de todos os tempos. E aí ele chama um amigo dele, Ian Strange, para fazer essa adaptação. E aí ele pensa assim: poxa, legal, mas não queria adaptar o Poe. Eu queria fazer naquela mesma ambientação do Edgar Allan Poe, do H.P. Lovecraft, mas uma história original. E eles vão e fazem Roger Moore, também lançado pela Mino, tá bom? Vou deixar aqui na descrição caso você queira, que isso aqui também é muito legal. Ao terminar ele gostou, ficou muito satisfeito, mas ele pensou assim: mas não é o que eu queria. O que eu queria era realmente fazer as adaptações. E aí ele na Dark Horse ele tem essa oportunidade. E ele resolve fazer desenhos
escrever e até mesmo colorizar. O que é algo muito importante na biografia do Corbin, porque como ele veio lá da animação, a colorização dele é muito única. E aí, a primeira coisa que ele faz são alguns contos, ele adapta alguns poemas que saíram no Dark Horse Presents 9, 16, 17, 18, 28 e 29, isso em 2012. E aí a Dark Horse, gostando, resolveu falar para ele fazer algumas one-shots e algumas minisséries, incluindo aí, em 2012, Conquer Worm, Raven and the Red Death, The Fall of House of Usher, e aí em 2014 ele fez Morella and the Murders in the Rue Morgue e Premature Burial. E aí, posteriormente, foi tudo compilado nessa edição aqui, que é muito legal porque ela foi feita, pensada editorialmente como pela ordem em que o Edgar Allan Poe lançou seus poemas e seus contos. Então, a primeira conto que tem aqui não foi o primeiro que o Richard Corbin fez, mas sim o primeiro conto que o Poe publicou em ordem de publicação, que é Sozinho. E termina ela o conto O Barril de Amontilado, de 1847, tá bom? Essa edição da editora Mino publica 9 contos e 5 poemas, todos adaptados por Richard Corbin. Entretanto, eu não pretendo dar muitos spoilers, porque as histórias elas são extremamente curtas, coisas de 8, 10, 22 páginas, sendo a mais longa delas A Queda da Casa de Usher, com 50 páginas. E essa história ela precisa ser comentada, porque Richard Corbin faz algo único aqui. Ele emenda 2 contos do Poe, A Queda da Casa de Usher e O Retrato Oval. E é interessante como um autor do brilhantismo que o Corbin foi, conseguiu realmente pensar no Poe e todas as suas criações como um único universo, algo que talvez nem o próprio Poe tenha pensado. E a segunda história a ser comentada é Os Assassinatos na Rua Morgue, porque o Corbin resolve tomar a liberdade de mudar o final, fazendo com que o assassino se torne muito mais carismático e levando nós a pensar, talvez realmente o grande vilão dessas histórias góticas seja o próprio ser humano. A própria ganância, todo o clima de decadência que aquele período estava passando. E isso só realmente um cara grande como Corbin poderia realmente imaginar. Minha primeira dica para vocês, isso aqui é muito bom. Minha segunda indicação é bem longeva, tá bom? Ela foi publicada nos anos 60 e 70 na editora Warren Publishing, aquela mesma que eu falei ainda há pouco. E uma coisa legal é que eles adaptaram vários contos do Poe e cada um com sua própria assinatura. Entre eles, na Creepy 6, Art Goodwin e Reed Crandall, eles adaptam O Barril de Amontilado. E algo bem legal nesse conto é que eles mudam o final que está na obra original do Poe. Na edição 62 de 1974, Bernie Wrightson resolve adaptar O Gato Preto. Bernie Wrightson é outro herdeiro da EC Comics e também é um mestre dando na arte. A edição 70 foi uma edição especial. Lá eles adaptaram 6 contos baseados em Edgar Allan Poe. Escritas essas todas por Rich Margopoulos, tá bom? E o que eu tenho de destaque aqui é essa edição aqui. Essa história saiu em Cripta 57 da RGE. E a primeira história aqui é exatamente uma dessas adaptações, que é A Descida ao Maelstrom, que é uma história bem desconhecida do Poe, mas que é muito interessante e que já vai pronunciar várias coisas que futuramente a gente vai ter em ficção científica e aventuras do mar, tá bom? Várias dessas histórias saíram na revista Cripta aqui no Brasil. Para destaque aqui algumas edições, tá bom? Saiu na Cripta 16, 24, 57 e também teve um especial, que é a Cripta Especial 2, onde eles compilaram vários contos do Edgar Allan Poe e colocaram lá. E infelizmente as histórias estão obviamente fora de catálogo há décadas. Só é possível achar em sebos. Se você achar qualquer edição da Cripta, garfe ela, porque é muito boa. Mas eu vou deixar aqui na descrição um site onde tem tudo. Todas as histórias da Cripta estão lá, então vocês podem ler esses contos de graça. E aproveitem bastante, porque isso aqui é uma pepita de ouro. Para terminar, minha terceira e última indicação é uma curiosidade bem legal. Nos anos 60, mais especificamente em 1964, a DC Comics resolveu inserir
Edgar Allan Poe em suas histórias. Uma delas saiu em Superboy 110, onde o Superboy ele é enviado no tempo e ele encontra várias personalidades, incluindo Edgar Allan Poe e Sherlock Holmes. Mas a que eu queria dizer mesmo aqui é essa edição aqui, o The Atom 12, que saiu aqui no Brasil 2 vezes. Uma numa revista do Batman, pela Ebal, e a outra em Electron 18, também pela Ebal. Essa história é tão legal que ela foi publicada 2 vezes pela mesma editora. E nela o Electron volta no tempo e ele precisa resolver um mistério. E aí, para quem é que ele resolve chamar? Em 1849 ele encontra Edgar Allan Poe. E essa história ela é muito interessante porque o Electron ele usa toda aquela ficção científica que ele conhece, toda aquela ciência que ele já conhece, e o Edgar Allan Poe tem que usar todas as suas habilidades de literário, de investigador, de detetive, para resolver, cada um a seu modo, esse mistério. Essa história é bem legal. Se eu conseguir achar ela, eu vou deixar aqui na descrição, porque é muito interessante você ver esses super-heróis da DC Comics lidando com uma figura histórica como Edgar Allan Poe. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, ok? Se vocês gostaram, deem um like, não esqueçam de se inscrever, compartilhar com os amigos, com familiares, e é isso, tá bom? Esse é apenas o primeiro episódio, em breve vai ter o segundo, então, see you there!